Nós já estudamos algumas definições acerca de operações envolvendo vetores. Vamos recordar algo aqui. Primeira ideia foi a adição no contexto dos vetores. E a adição é definida como: se eu tenho um certo vetor com os componentes A1, A2, A3 até o AN, adicionado a outro vetor com a mesma dimensão, que seria o vetor B com os componentes B1, B2 até o Bn, a soma dos dois vetores nos dá um terceiro vetor, cujos componentes são A1 mais B1, A2 mais B2, assim por diante, até o AN mais Bn. Estudamos também a multiplicação por escalar. Se eu tiver um vetor, o vetor A, com os componentes A1, A2, A3 até o AN, e este vetor for multiplicado por uma constante, o número real, um escalar C, nós vamos obter desta multiplicação do vetor A pelo escalar C, um novo vetor que é C, com os componentes C vezes A1, C vezes A2, C vezes A3, até o C vezes AN. Em 2 ou 3 dimensões, nós podemos visualizar bem o efeito da multiplicação de um vetor por um escalar C, que é a modificação do seu tamanho ou também do seu sentido, se o escalar for um número negativo. E a respeito de multiplicação? Bem, nós temos dois tipos de produtos de vetores. Um deles nós vamos estudar aqui neste vídeo, e ele é chamado de produto escalar entre vetores. O produto escalar de dois vetores é uma operação indicada pelo símbolo que é um ponto. Por isso, em outros idiomas, como no inglês, ele é chamado de dot product, produto, ponto, operação ponto. E ele é representado, quando eu estou falando de dois vetores e o produto escalar entre eles, eu tenho o vetor A, ponto B. Eu estou escrevendo aqui o produto escalar dos vetores A e B. E para obter o produto escalar de dois vetores, vamos representá-los aqui na forma matricial. O vetor A, vamos dizer que tem os componentes A1, A2, etc., até AN. E o vetor B tem os componentes B1, B2, etc., até Bn. E nós estamos efetuando o produto escalar entre ambos. Este ponto um pouco maior, assim, normalmente utilizado, representa o produto escalar, não confunda com a multiplicação. Estamos no contexto de vetores, ok? O produto escalar entre dois vetores é definido por A1 vezes B1, os componentes, lembre que A1 é o número real, B1 é o número real e assim por diante, mais A2 vezes B2, mais A3 vezes B3, assim por diante, até o AN vezes o Bn. É assim que se define o produto escalar. Temos aqui dois vetores, a operação entre eles é o produto escalar, e o resultado que temos é isto aqui. Se A1, A2 até AN, B1, B2 até Bn são números reais, o resultado disto é um outro vetor? Não. O resultado disto é um escalar, é um número real, por isso se chama produto escalar. Vamos fazer um exemplo para ilustrar. Vamos obter o produto escalar de dois vetores, o vetor 2, 5, escalar com o vetor 7, 1. Seguindo aquela definição, este produto escalar vai ser 2 vezes 7 mais 5 vezes 1, o que dá simplesmente 14 mais 5, ou seja, 19. O produto escalar desses dois vetores resultou em um número real, em um escalar. Vamos a mais um exemplo. Vamos obter o produto escalar entre os vetores, agora em 3 dimensões, com os componentes 1, 2, 3, escalar com menos 2, 0, 5. Vamos seguir a mesma definição e vamos obter 1 vezes menos 2, 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 0 e mais 3 vezes 5. Efetuando os cálculos, o resultado é 13. O produto escalar de dois vetores pode ser definido de uma outra forma também. Entretanto, antes disso, precisamos definir outra ideia. Precisamos definir, na verdade, dar um conceito de, entre aspas, comprimento de um vetor.
o nome mais adequado para isso é norma ou módulo de um vetor. Por definição, a norma ou módulo, ou então o comprimento de um vetor, que é indicado, por exemplo, para o vetor A, nós colocamos duas barras antes e depois. Norma ou módulo ou comprimento do vetor A é definido pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus componentes. Ou seja, se o vetor A tem os componentes A1, A2, A3, etc., então a norma é a raiz quadrada do A1 ao quadrado, mais o A2 ao quadrado, mais o A3 ao quadrado, até o AN ao quadrado. Vamos voltar ao primeiro vetor aqui, que usamos como exemplo, 2, 5. Vamos escrever o módulo ou norma dele, ou comprimento dele. Vamos dizer que aquele vetor é um vetor chamado B, poderia ser, você sabe, qualquer letra. Aquele vetor B é definido pelos componentes 2, 5. E para achar, então, a norma do vetor B, nós devemos fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes, ou seja, 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, para esse vetor, a norma, módulo ou comprimento seria a raiz quadrada de 4 mais 25, 29. Visualizando graficamente, o vetor B tem este componente 2, este componente 5. Então, o vetor B estaria representado aqui. Este seria o vetor B. Se você observar, quando fizemos o cálculo da norma ou comprimento do vetor, nós fizemos a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Observando com um pouco de cuidado, o vetor B, ou melhor dizendo, o comprimento do vetor B, nada mais é que a hipotenusa deste triângulo retângulo aqui. Aplicando o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo, a hipotenusa, que é o comprimento do vetor B, é o resultado da raiz quadrada de 2, que é o tamanho desse cateto ao quadrado, que está aqui, mais 5, que é o tamanho do outro cateto ao quadrado. Isso dá 29. Raiz quadrada de 29 é exatamente o tamanho da hipotenusa do triângulo retângulo, que é o comprimento ou módulo ou norma do vetor B desse exemplo. Esta noção de comprimento é perfeitamente visualizável quando temos uma, duas ou três dimensões, um espaço com uma, duas ou três dimensões. Se nós tivéssemos um espaço com mais dimensões, por exemplo, 10, 15 dimensões, nós não conseguimos facilmente visualizar esta ideia aqui, mas ela se aplica perfeitamente nestas outras situações. Bem, mas o que tem a ver a ideia de módulo de um vetor e o produto escalar? Vamos olhar um pouquinho agora para isso aqui. O que dá um vetor A escalar com ele mesmo? Produto escalar entre o vetor A e o próprio vetor A. Nós sabemos que o vetor A tem os seus componentes, A1, A2, até o AN, e está sendo efetuado o produto escalar dele com ele mesmo. Então, nós temos A1, A2, até AN, produto escalar de um vetor por ele mesmo. Pela definição, aqui nós temos A1 vezes A1, que é A1 ao quadrado, mais A2 vezes A2, naturalmente, A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado, mais A4 ao quadrado, etc., até chegar ao AN ao quadrado. Basta você comparar o que você vê aqui com o que está aqui na definição de norma do vetor e ver que está tudo muito parecido. De maneira rápida, você pode escrever aqui, então, que se eu colocar a raiz quadrada nos dois lados aqui, eu vou ter exatamente a norma ou módulo do vetor A. Resumidamente, a norma do vetor A, que está aqui em cima, que é a raiz quadrada desta expressão, raiz quadrada desta expressão tem que ser, então, também a raiz quadrada desta aqui. Ou seja, a norma do vetor A é a raiz quadrada do produto escalar de A por ele mesmo. Nós também escrevemos, muito utilmente para outras demonstrações, que a norma de A elevado ao quadrado é igual ao produto escalar do vetor A por ele mesmo. Isto será muito importante e utilizado em demonstrações de vídeos futuros. Até o próximo vídeo!